Ela tá olhando pro celular, o WhatsApp aberto, o nome dele ali em cima, online há 15 minutos. A mensagem que ela mandou de manhã tá lá com os 2 risquinhos azuis. Visualizada às 10h43. E nada. Nenhuma resposta, nenhuma palavra. Nem aqueles 3 pontinhos que mostram que alguém tá digitando. Só o silêncio. E ela sente a respiração encurtar. Sente o peito apertar, sente uma onda de calor subir pelo pescoço, ela olha de novo, ele continua online, provavelmente respondendo outras pessoas. Provavelmente tendo conversas animadas com quem ele considera importante. E ela ali esperando, como se não existisse, como se a mensagem dela fosse invisível, como se ela fosse invisível. Você implora silêncio e recebe migalhas. Você espera uma palavra e recebe o vazio. Você se pergunta o que fez de errado, o que disse demais, o que deveria ter feito diferente. E a vergonha vem junto. A vergonha de estar olhando o celular de novo, a vergonha de se importar tanto, a vergonha de parecer carente, desesperada, grudenta, o medo de ficar sozinha, o medo de que isso seja tudo que você merece. O medo de envelhecer assim, implorando a atenção de quem não te quer. Se você conhece essa sensação, se você já sentiu o coração disparar quando a mensagem não vem, se você já checou o celular 20 vezes em 1 hora esperando uma resposta que não chega, se você carrega a culpa de achar que é sua culpa, que você fez algo errado, que você é de mais ou de menos, esse vídeo é seu. Porque hoje eu vou te mostrar o que fazer no lugar do pânico. Como virar essa conversa com dignidade, sem joguinhos, sem manipulação, sem se humilhar e sem perder quem você é no processo. Em 40 segundos eu te dou a primeira resposta pronta que protege o seu coração. Se você quer força tranquila e paz em vez de desespero, inscreva-se agora e fica comigo. Mas antes, deixa eu te explicar por que isso acontece. Por que que o silêncio dele te destrói assim? Porque não é frescura, não é exagero, não é você sendo dramática. Existe uma razão neurológica muito real por trás desse pânico. E quando você entende, tudo muda. O cérebro humano evoluiu em tribos. Durante milhões de anos, ser ignorado pelo grupo significava morte. Literalmente. Se você fosse rejeitada pela tribo, você ficava sozinha na savana, sem proteção, sem comida, sem chance de sobrevivência. Então o cérebro desenvolveu um sistema de alarme muito sensível para qualquer sinal de rejeição. Esse sistema não distingue entre ser ignorada por uma tribo que vai te deixar morrer de fome e ser ignorada por um homem no WhatsApp. Para ele, é a mesma ameaça e ele dispara a mesma resposta: pânico, ansiedade, desespero, a necessidade urgente de fazer alguma coisa para reconquistar a aceitação. Por isso você sente no corpo, por isso a respiração muda, por isso o coração acelera, por isso você não consegue pensar em outra coisa. Seu cérebro está em modo de sobrevivência. Está gritando, você precisa resolver isso agora ou vai morrer. Só que você não vai morrer. Ele está errado. É um alarme falso disparando num mundo que não funciona mais assim. Mas o corpo não sabe disso. O corpo só conhece a urgência de milhões de anos de evolução. Tem outro fenômeno que piora tudo, o reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas viciarem em caça-níqueis. Funciona assim, quando a recompensa é irregular, quando você nunca sabe quando vai ganhar, você fica mais presa do que se ganhasse toda vez, né? Às vezes ele responde rápido, carinhoso, presente. Outras vezes ele some por dias e você nunca sabe qual versão vai aparecer. Essa imprevisibilidade cria um padrão viciante no seu cérebro. Cada resposta que finalmente chega depois de horas ou dias de espera parece um prêmio imenso. E você vai tolerando as ausências porque os retornos são tão doces, tão preciosos, tão cheios de alívio. Seu cérebro está literalmente viciado no ciclo de angústia e alívio. Está produzindo dopamina a cada vez que ele finalmente aparece. E esse vício te mantém presa em uma situação que te faz sofrer. Te mantém implorando migalhas, achando que são presentes. Te mantém grata por atenção que deveria ser o mínimo. E ainda tem as histórias antigas. As primeiras vezes que você foi ignorada na vida. Talvez um pai que não estava presente emocionalmente. Uma mãe que estava ocupada demais com os próprios problemas. Um primeiro amor que te tratou como opcional. Uma amizade de infância que te abandonou. Cada vez que você foi invisível para alguém que importava, ficou uma marca, uma ferida, uma crença subterrânea de que você não é suficiente,
de que você não é digna de atenção constante. E quando ele te ignora hoje, ele não está só te ignorando, ele está tocando em todas essas feridas ao mesmo tempo. Está ativando todas essas memórias de não ser escolhida, de não ser prioridade, de não ser digna de presença. Por isso dói tanto, porque não é só sobre ele, é sobre tudo que veio antes. É sobre a menina que você foi e que aprendeu que precisava fazer mais, ser mais, implorar mais para conseguir atenção. Tem uma palavra que transforma qualquer conversa em guerra. Eu te digo qual é e o que colocar no lugar. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o que você provavelmente está fazendo errado. Não para te culpar, para te dar clareza. Porque enquanto você não vê o padrão, não consegue mudar. O primeiro erro que a maioria das mulheres comete quando é ignorada é a avalanche de mensagens. O pânico bate e você não consegue ficar quieta. O silêncio é insuportável. A incerteza é tortura. Manda uma mensagem. Espera 5 minutos, que parecem 5 horas. Manda outra. Está tudo bem. Fiz algo errado. Você está bravo comigo? E se ele não responde, manda mais. Por que você não responde? Eu vi que você está online. Você está me ignorando de propósito. Cada mensagem não respondida aumenta a sua ansiedade. E você manda mais tentando diminuir a ansiedade, tentando preencher o vazio que o silêncio cria. Mas o efeito é o oposto do que você quer. Você está cavando um buraco mais fundo. Está mostrando desespero em cada linha, está dando a ele poder absoluto sobre suas emoções. Está dizendo sem palavras, você controla minha paz. E pior, está afastando ele ainda mais. Porque ninguém quer estar perto de desespero. Ninguém se sente atraído por alguém que implora. A abundância de mensagens comunica escassez interna. Comunica que você não tem mais nada na vida além dessa espera. E escassez não atrai, repele. Imagina essa cena. Você mandou mensagem de manhã perguntando se ele quer almoçar no domingo. Uma pergunta simples, leve, sem drama. Passou o dia inteiro sem resposta. Você tentou se distrair com o trabalho. Tentou não olhar para o celular, mas a cada 10 minutos a mão ia sozinha. Verificando, esperando. À noite você não aguenta mais e mandou: oi, você viu minha mensagem? Ele responde 1 hora depois: Vi, desculpa, dia corrido. E não fala nada sobre o domingo. E você manda: e aí, vamos ou não? E ele demora mais 2 horas e responde: domingo tá difícil. E você, já irritada com a demora, já com horas de ansiedade acumulada, manda: por que tá difícil? Você não quer me ver? O que eu fiz de errado? E ele para de responder. Viu a mensagem e não respondeu. E você fica a noite inteira olhando pro celular, alternando entre raiva e desespero. Raiva dele por te tratar assim. Desespero por não saber o que fazer. E de manhã, ainda sem resposta, manda: boa noite para você também, então. Muito educado, obrigada pelo respeito. E ele continua em silêncio. E você se sente péssima, humilhada, com raiva dele e com raiva de você mesma por ter mandado aquela última mensagem. E a verdade é que você transformou uma questão simples, um convite de almoço, em um drama de dias. Não porque você seja dramática, mas porque o pânico tomou conta e você agiu a partir do pânico. O segundo erro é a cobrança ou ironia. Quando a avalanche de mensagens não funciona, muitas mulheres partem para a crítica. Você nunca responde, você só aparece quando quer. Deve estar ocupado com coisas mais importantes, né? Legal saber que eu sou prioridade na sua vida. A ironia é uma forma de ataque disfarçado. Você tá com raiva, tá magoada, tá ferida, mas não quer admitir diretamente. Então embala a raiva em sarcasmo. Faz parecer piada, mas todo mundo sabe que não é piada. O problema é que ele percebe o ataque por baixo das palavras e responde se defendendo ou se afastando. A ironia não resolve nada. Não comunica o que você realmente sente, não pede o que você realmente precisa, só cria mais distância. Mais defensividade, mais silêncio, mais motivo para ele achar que você é difícil de lidar. E você não é difícil de lidar. Você está em pânico tentando se proteger da única forma que sabe. O terceiro erro é o blefe. Sumir de propósito para ver se ele sente falta. Postar stories mostrando que você está bem, feliz, ocupada, cercada de gente interessante. Fazer check-in em lugares legais. Rir em fotos com amigas. Tudo calculado para ele ver e se arrepender de ter te ignorado. Demorar horas para responder quando ele finalmente fala, para ele sentir o que você sentiu, jogar o mesmo jogo que ele joga, dar o troco. Mas isso não é autenticidade, é manipulação, é tentar controlar a percepção dele em vez de ser quem você é. E manipulação não constrói conexão real, pode até funcionar no curto prazo. Ele pode correr atrás por um tempo,
pode sentir que está perdendo algo, mas você não quer alguém que corre atrás de jogos. Você quer alguém que te escolhe de verdade, que te quer quando você está vulnerável, não só quando você parece inalcançável. E jogos não levam à escolha verdadeira, levam a mais jogos, até todo mundo cansar de jogar. O quarto erro é a autoagressão. Você se culpa, se xinga internamente, se diminui. Eu sou muito carente, eu sempre estrago tudo. Eu deveria ter mandado outra coisa. Eu sou demais. Eu afasto as pessoas. Ninguém vai me querer assim. Esse monólogo interno não ajuda em nada. Só aumenta a sua dor. Só confirma a história de que você não é suficiente. Só te deixa mais vulnerável para o próximo ciclo de desespero. Porque quando você se trata assim, você começa a acreditar que merece ser ignorada, que o tratamento dele é justo, que você deveria ser grata pelas migalhas, porque é tudo que alguém como você pode esperar. Você não precisa se agredir para mudar, você precisa se entender, né? E se tratar com a mesma gentileza que trataria uma amiga passando pela mesma situação. Você diria para sua amiga, você é carente demais, você estraga tudo? Provavelmente não. Então por que você diz isso para si mesma? Segura comigo, porque agora eu vou te dar o que fazer no lugar do pânico. São ferramentas concretas, frases prontas, gestos específicos, coisas que você pode aplicar hoje e que mudam completamente a dinâmica. A primeira ferramenta é a tríade calma. Você usa isso antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação, toda vez que o pânico bater. É o primeiro passo para sair do modo de reação e entrar no modo de escolha. Funciona assim. Primeiro, corpo. Você solta os ombros conscientemente, como se alguém estivesse empurrando eles para baixo com gentileza. Percebe como eles estavam tensos, provavelmente perto das orelhas. Deixa eles caírem. Relaxa a mandíbula, deixando os dentes se separarem levemente. A mandíbula é onde guardamos tensão sem perceber. Abre o peito, deixando o espaço do coração expandir um pouco, não de forma exagerada, só deixando de comprimir. Segundo, respiração. Você faz o 4, 4, 6. Inspira pelo nariz contando até 4 lentamente. Segura o ar contando até 4. Expira pela boca contando até 6, mais lentamente que inspirou. Essa proporção específica ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e recuperação. Ele desliga o alarme de pânico, diz para o corpo que não tem tigre, que não é emergência. Terceiro, voz interna. Você diz para si mesmo uma das âncoras. Quem controla o ritmo muda o rumo. Ou, eu não corro atrás de aprovação. Eu crio espaço. Ou, limite sem consequência é pedido. Você escolhe a que funciona melhor para você naquele momento. Essas três coisas juntas levam menos de 1 minuto e mudam completamente seu estado antes de você fazer qualquer coisa. Você sai do modo de reação automática e entra no modo de escolha consciente. E só no modo de escolha você consegue agir com dignidade. A segunda ferramenta são as respostas prontas elegantes. São frases que você pode usar quando ele finalmente responder ou quando você decidir mandar algo depois de um silêncio. Elas são curtas, claras, sem acusação, sem desespero, sem ironia, e comunicam que você tem vida, tem valor e tem condições para estar nessa relação. A primeira resposta pronta é: vi sua mensagem. Prefiro falar por voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Essa frase faz várias coisas ao mesmo tempo. Reconhece que você viu o que ele mandou, então não parece que você está ignorando. Propõe uma forma de comunicação mais rica que texto, porque assuntos importantes merecem voz. Dá um horário específico, mostrando que você tem agenda, não está esperando a hora que der para ele. E oferece alternativas se não funcionar, mostrando flexibilidade sem desespero. Tudo isso em 2 frases. Sem drama, sem cobrança, sem disponibilidade total. A segunda resposta pronta é: agora vou sair. Retomamos amanhã, 19 horas. Boa noite. Você usa essa quando precisa encerrar uma conversa que está te drenando, quando sente que está entrando no ciclo de ansiedade, quando quer mostrar que você tem vida além daquela tela. Você não está mentindo. Você vai sair. Pode ser sair para outra sala, pode ser sair para tomar um banho, pode ser sair para dormir, pode ser sair do modo de disponibilidade total. A terceira resposta pronta é: não discuto por texto, combinamos um horário e eu te ouço. Você usa essa quando a conversa está ficando tensa. Quando você sente que está prestes a mandar aquela mensagem carregada.
texto não tem tom, não tem expressão facial. Tudo que pode ser mal interpretado será mal interpretado. Quando o assunto é delicado, voz é sempre melhor. Se você está percebendo padrões seus nessas descrições, se está sentindo que isso faz sentido, inscreva-se no canal e vem comigo, porque o que vem agora são ferramentas ainda mais profundas. A terceira ferramenta é a regra de tempo e canal. Funciona assim. Você combina com ele explicitamente quando e como vocês vão se falar. Não fique esperando que ele magicamente saiba o que você precisa. Não fica frustrada porque ele não adivinha. Não fique interpretando o silêncio dele como descaso quando pode ser só falta de acordo. Você diz claramente, eu funciono melhor quando a gente tem um combinado de quando conversar. Não precisa ser todo dia. Mas eu preciso saber quando esperar para não ficar ansiosa no meio. Que tal a gente trocar mensagem toda noite às 20 horas? Ou ligar às terças e quintas? E vocês negociam até chegar em algo que funcione para os dois. Isso parece básico demais. Parece matar a espontaneidade. Mas, na verdade, cria segurança. Quando você sabe que tem um horário combinado, você não fica checando o celular o dia inteiro. Quando ele sabe que tem um compromisso, ele para de tratar a sua atenção como algo que está sempre disponível sem esforço. Acordo claro cria paz. Expectativa vaga cria ansiedade. E a maioria dos casais sofre não por falta de amor, mas por falta de acordo. A quarta ferramenta é o limite com consequência previsível. Essa é a mais importante e a mais difícil de praticar, porque exige consistência. Exige fazer o que você disse que ia fazer mesmo quando dói. Funciona assim. Você estabelece um limite e você comunica a consequência se o limite não for respeitado. E você cumpre. Sempre. Sem ameaça dramática, sem drama, sem negociação depois. A frase modelo é, se não puder hoje, eu não insisto. Falamos quarta, 20 horas. Se não rolar, eu sigo. Vamos destrinchar isso. Se não puder hoje, reconhece que ele pode ter outras coisas. Que a vida dele não gira ao redor de você, assim como a sua não deveria girar ao redor dele. Não é acusação. É reconhecimento de realidade. Eu não insisto, mostra que você não vai ficar correndo atrás. Você convidou, você propôs. Se ele não puder, você não vai mandar mais 5 mensagens perguntando por quê. Não vai cobrar, não vai fazer drama. Falamos quarta, 20 horas, propõe alternativa específica. Não é vago. Não é a gente se fala depois que não significa nada. É quarta às 20. Específico, marcado, compromissado. Se não rolar, eu sigo, é a consequência. E essa é a parte crucial. Se ele não aparecer na quarta às 20, você realmente segue. Não manda mensagem perguntando por quê. Não fica esperando explicação. Não reabre a conversa. Você segue com a sua vida. E se ele quiser falar, ele que procure. Ele que proponha novo horário. A frase âncora aqui é: limite sem consequência é pedido. Se você diz que vai fazer algo e não faz, você não estabeleceu um limite. Você fez um pedido educado que ele pode ignorar sem custo nenhum. Tem um erro que transforma qualquer conversa em guerra. Remove ele e o respeito volta. Eu te conto em 60 segundos. A quinta ferramenta é o roteiro assertivo em 4 passos. Você usa isso quando precisa ter uma conversa difícil, quando precisa falar sobre algo que te incomoda, quando quer expressar uma necessidade ou colocar um limite mais sério, quando a situação pede mais do que uma resposta pronta. Funciona assim. Primeiro passo, fato. Você descreve o que aconteceu de forma observável, sem julgamento, sem interpretação, sem acusação. Quando você não responde por 2 dias é fato. Quando você me ignora é julgamento. Quando você não se importa é interpretação. Fique no fato. No que uma câmera filmaria. No que qualquer pessoa concordaria que aconteceu. Segundo passo, emoção. Você diz como você se sente. Não como ele é, como você se sente. A sua experiência interna. Eu fico ansiosa e confusa é emoção. Você me faz sentir abandonada é acusação disfarçada. A diferença é sutil, mas crucial. Você é dona das suas emoções. Você não está culpando ele por elas, está comunicando sua realidade. Terceiro passo, necessidade ou limite. Eu preciso de mais previsibilidade na comunicação. Eu preciso saber que existe um combinado que funciona para os dois. Meu limite é não ficar dias sem saber se está tudo bem. Você diz claramente o que você precisa. Não espera que ele adivinhe. Não fica dando indiretas. Não faz joguinhos para ver se ele percebe. Diz. Quarto passo, proposta.
Podemos combinar de trocar mensagem toda noite, mesmo que curta? Você toparia ligar 15 minutos às terças e quintas? O que funcionaria para você? Você propõe uma solução. Não só aponta problema, mostra caminho e abre espaço para ele participar da construção do acordo. A estrutura completa fica assim: quando você não responde por dias, eu fico ansiosa sem saber se está tudo bem. Eu preciso de um mínimo de previsibilidade para ficar tranquila. Podemos combinar um horário fixo para a gente se falar? Nem que seja rápido? Essa estrutura tira a acusação, tira o ataque, tira o drama e deixa só informação clara. Ele pode concordar ou não. Pode propor ajustes, pode dizer que não funciona para ele, mas não pode dizer que você atacou, porque você não atacou, você comunicou. E comunicação clara é a base de qualquer relação saudável. O erro que eu mencionei, que transforma conversa em guerra, é a palavra você. Mais especificamente, você sempre e você nunca. Você nunca me responde. Você sempre me ignora. Você não se importa comigo. Toda vez que você começa uma frase com você seguido de acusação, a outra pessoa se fecha. Se defende, contra-ataca. É instinto humano. Ninguém fica aberto quando está sendo atacado. Ninguém ouve bem quando está se defendendo. A solução é trocar você por eu. Eu me sinto ignorada quando passa dias sem resposta. Eu fico ansiosa quando não sei o que está acontecendo. Eu preciso de mais comunicação para me sentir segura. As duas frases falam sobre a mesma situação, mas a segunda não ataca. A segunda comunica sua experiência. E experiência não é discutível. Ele não pode dizer você não se sente assim. Ele pode discordar de acusações, não pode discordar de sentimentos. A sexta ferramenta é o que eu chamo de uniforme de energia. São pequenos ajustes na sua presença que comunicam valor sem você precisar dizer nada, que mostram quem você é sem você precisar provar. Primeiro, tempo de resposta consciente. Você não precisa responder na hora, não precisa estar sempre disponível. Quando a mensagem dele chegar, você respira, usa a tríade de calma e responde quando estiver pronta. Não quando a ansiedade mandar, não quando o pânico exigir. Quando você escolher. Isso não é joguinho. Joguinho é demorar de propósito para ele sentir falta. Isso é não ser escrava do celular. É ter vida além daquela conversa. É mostrar que você tem coisas acontecendo que não param porque ele mandou mensagem. Segundo, energia de quem tem opções. Não é fingir que tem outros homens, é ter outras coisas, ter projetos que te animam, ter amigas que te nutrem, ter hobbies que te preenchem, ter uma vida que não depende da mensagem dele para ter cor, né? Quando você realmente tem outras coisas, a energia muda. Você não está esperando, você está vivendo. E ele sente a diferença, todo mundo sente a diferença entre alguém que está esperando ser escolhida e alguém que está vivendo e convida ele para participar. Terceiro, voz e corpo em encontros presenciais. Falar mais devagar, tom mais baixo. Sem correr para preencher silêncios. Sem rir demais de piada que não teve graça. Sem se explicar demais. Sem pedir desculpa por existir. Presença tranquila é magnética. Desespero não é. A sétima ferramenta é usar perguntas que conectam em vez de interrogatório. Quando você está ansiosa, a tendência é fazer perguntas que parecem investigação. Onde você estava? Por que demorou? Com quem você estava? O que você fez? Essas perguntas colocam ele na posição de réu. Ele se sente interrogado, investigado, suspeito de alguma coisa. E se fecha. Ninguém se abre quando está sendo investigado. Perguntas que conectam são diferentes. Como foi seu dia? O que foi mais interessante essa semana? O que está te preocupando ultimamente? Do que você precisa agora? Essas perguntas mostram interesse genuíno pela vida dele, convidam abertura, criam intimidade, mostram que você quer conhecer ele, não monitorar ele. A diferença não está nas palavras exatas, está na energia por trás. Interrogatório vem de medo, quer checar se ele está fazendo algo errado, quer controlar, quer garantias. Curiosidade vem de interesse. Quer conhecer, quer se aproximar, quer compartilhar mundos. A mesma mulher pode fazer perguntas completamente diferentes dependendo do estado em que está. Por isso, a tríade de calma vem primeiro. Você precisa estar regulada para fazer perguntas que conectam, precisa sair do medo para entrar na curiosidade.
Agora eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Cenas de antes e depois. Situações reais que você provavelmente reconhece com as ferramentas aplicadas. Para você ver que não é teoria abstrata, é transformação possível. Cena 1. Mensagem ignorada. Antes, você mandou mensagem de manhã, são 7 da noite e ele não respondeu. Você está angustiada, o celular não sai da mão. Você mandou, oi, tudo bem? Às 14 horas. Uma hora depois mandou, você está vivo? Tentando disfarçar de humor. Às 17 horas, irritada, mandou, eu vi que você postou stories, então está online. Ele finalmente responde às 19, foi corrido. E você, com horas de ansiedade acumulada, manda corrido demais para responder uma mensagem de 2 segundos, que respeito? E começa a discussão. Depois, você mandou mensagem de manhã. São 7 da noite e ele não respondeu. Você sente a ansiedade subir. Percebe que está checando o celular de minuto em minuto. Reconhece o padrão. Faz a tríade calma. Solta os ombros. Respira 4, 4, 6. Diz para si mesma. Quem controla o ritmo muda o rumo. E decide não mandar nada. Se ele quiser falar, ele fala. Se não quiser, você não vai implorar. Você vai viver sua noite. Coloca o celular em outra sala. Toma um banho. Faz um jantar gostoso. Ele responde. Às 10. Desculpa. Dia pesado. E você? Já mais calma? Já de volta a si mesma? Responde. Imagino. Prefiro falar por voz. Amanhã às 19 funciona. Ele funciona e vocês conversam no dia seguinte sem o peso da discussão por texto. Sem acusações. Sem drama. Sem feridas novas. Cena 2. Almoço com amigas. Antes, você está almoçando com amigas. Momento raro. Agendaram há semanas. E seu celular vibra. É ele. Você para tudo, pega o celular no meio da conversa, responde imediatamente. As amigas continuam falando, mas você não está mais ali. Está com a cabeça no celular. Ele manda oi, você responde oi amor com coração e ele demora 20 minutos para falar a próxima coisa. E você fica ali, olhando para o celular a cada 30 segundos, esperando a próxima mensagem, enquanto suas amigas trocam olhares entre si, percebem que você está ausente, que o celular virou prioridade. Depois, você está almoçando com amigas, seu celular vibra. Você olha rapidamente, vê que é ele e coloca o celular de volta na bolsa, virado para baixo. Ele pode esperar. Você está tendo um momento com pessoas que você ama, pessoas que agendaram semanas para te ver. Você responde depois do almoço, quando estiver sozinha, com calma. E a mensagem que você manda é, vi agora, estava almoçando com amigas. O que foi? Você não estava indisponível por joguinho, não estava testando ele. Estava indisponível porque estava vivendo sua vida. E isso comunica algo muito diferente de disponibilidade desesperada. Comunica que você tem coisas além dele, que sua vida não para quando ele aparece. Cena 3, ele só responde quando quer. Antes, ele some por dias, não dá explicação. Você fica olhando o celular, esperando, sofrendo, criando histórias na cabeça sobre o que ele está fazendo, com quem ele está. Depois aparece como se nada tivesse acontecido. Oi, tô com saudade. E você, mesmo furiosa, responde na hora. Porque você estava esperando. Porque a mensagem dele finalmente chegou. Porque o alívio dele aparecer é maior que a raiva do sumiço. E você engole a raiva porque tem medo de que, se reclamar, ele some de novo. E aceita migalhas de atenção como se fossem presentes. Depois, ele some por dias. Depois, aparece, oi, tô com saudade. Você sente o coração acelerar, sente a vontade de responder na hora. Mas reconhece o padrão. Respira. Tríade calma e responde quando estiver pronta. Não quando o desespero mandar. Pode ser uma hora depois, pode ser no dia seguinte. Você responde quando escolher. E o que você manda é, oi, também senti sua falta. Eu prefiro a gente combinar horários para conversar. Que tal toda terça e quinta às 20 horas? Assim eu sei quando esperar e não fico ansiosa com silêncio. Você não ignorou a saudade. Não fingiu que não se importa. Você também sente falta, mas você propôs uma solução que funciona para você. Se ele topar, ótimo, vocês constroem algo mais estável. Se ele não topar, você tem informação valiosa sobre o quanto ele está disposto a investir. Cena 4. Aplicando a consequência. Antes, você combinou de ligar às 20 horas. Ele disse que ligava. 20 horas passa. 20h30, 20h45. Você está olhando para o celular, esperando, criando raiva. Às 20h50 você manda, você ia ligar às 20. Ele responde 11 da noite. Perdi a hora, desculpa. Você sempre faz isso. Você nunca cumpre
o que combina e começa a discussão por texto. Às 2 da manhã vocês ainda estão trocando mensagens ácidas. Depois, você combinou de ligar às 20 horas. 20 horas passa, você espera até 20h15, não manda nada. Às 20h30 você desliga o celular e vai fazer outra coisa. Assiste um filme, lê um livro, toma um banho longo, vai dormir. No dia seguinte ele manda, desculpa, perdi a hora, posso ligar agora? E você responde, não se preocupa, ontem às 20 não deu, né? Remarco para quinta, mesmo horário. Se não der de novo, a gente vê. E quinta chega. Se ele ligar no horário, ótimo, vocês conversam. Vocês constroem confiança. Se ele não ligar, você não menciona, não cobra, não reclama. Você simplesmente fica menos disponível para a próxima vez. Menos investida. Menos crente em promessas. Consequência natural. Sem drama, sem guerra. Só a realidade de que palavras sem ação perdem valor. Se isso está fazendo sentido, se você está vendo um caminho diferente do desespero, vem aí o passo a passo para virar a chave sem guerra. Inscreva-se agora para não perder. Agora eu vou te dar o plano de 7 dias. São gestos pequenos, um por dia, que vão reprogramar sua forma de responder ao silêncio, que vão construir uma nova fundação, que vão te devolver a você mesma, sem precisar de revolução, sem drama, sem ultimatos, sem guerra declarada. No primeiro dia, você treina respiração e voz. Toda vez que pegar o celular para checar se ele mandou mensagem, você para. Percebe o gesto automático. E antes de olhar, faz a respiração 4-4-6, 3 ciclos completos. E só depois olha. Se tiver mensagem, você espera pelo menos 5 minutos antes de responder. Não importa o que seja, 5 minutos, para quebrar o padrão de reatividade instantânea. Se não tiver mensagem, você guarda o celular e faz outra coisa por 30 minutos antes de olhar de novo. O objetivo não é criar joguinho, é quebrar o padrão de ser escrava do celular, de deixar a ansiedade ditar suas ações, de viver em função de notificação. No final do dia você anota quantas vezes você conseguiu esperar, como foi a sensação de não responder na hora, o que você descobriu sobre si mesma nesse processo. No segundo dia você pratica a resposta padrão. Se ele mandar mensagem, você usa uma das respostas prontas que eu te dei. Vi sua mensagem, prefiro falar por voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Não importa o que ele mandou. Não importa se era importante. Você propõe voz em vez de texto. Você propõe horário específico. E se ele não puder, você tem alternativa clara. Você está treinando um novo padrão de comunicação. Está ensinando para ele que você não está disponível 24 horas por texto, que você tem preferências, que você tem condições. E está ensinando para você mesma que você pode sair do modo desespero, que você pode ter voz, que você pode propor em vez de só reagir. No terceiro dia, você estabelece um limite leve. Escolhe algo pequeno, mas significativo. Pode ser sobre horário. Eu não vou mais responder mensagens depois das 22 horas. Preciso de tempo para descansar antes de dormir. Pode ser sobre forma. Assuntos importantes, eu prefiro falar por voz, não por texto. Texto gera mal entendido. Pode ser sobre frequência. Eu funciono melhor quando a gente tem um combinado de quando conversar. Preciso saber quando esperar. Escolhe um limite pequeno. Comunica com clareza. Pode usar o roteiro de 4 passos se precisar. E cumpre, mesmo que dê vontade de ceder, mesmo que ele reclame, mesmo que seu medo diga que ele vai sumir. Esse dia é sobre praticar a consistência. Sobre mostrar para você mesma que você pode falar sério, que sua palavra tem peso. No quarto dia, você tem um encontro consigo mesma. Um tempo só seu que não depende dele, que não tem nada a ver com ele. Pode ser um banho longo com velas e música, uma caminhada em um lugar bonito, um café sozinha com um livro que você está querendo ler, um filme que você quer ver sem ter que negociar com ninguém, uma aula de algo novo, uma visita a uma amiga. Algo que você faz por você, pelo prazer de fazer, sem olhar para o celular, sem esperar mensagem, sem um pedaço da mente em outro lugar. Esse dia é sobre reconectar com sua própria vida. Lembrar que você existia antes dele. Que você tem valor independente de quem responde. Que sua paz não está no bolso de ninguém. Que você é uma pessoa inteira, não uma metade, esperando ser completada. No quinto dia, você faz detox de dopamina. Reduz drasticamente o tempo que passa em redes sociais, especialmente tudo que tem a ver com ele. Não stalka o perfil dele. Não fica olhando quem curtiu as fotos dele. Não fica verificando quando foi a última vez que ele estava online. Não fica interpretando stories dele, tentando decifrar mensagens ocultas.
Cada vez que você faz isso, você alimenta a ansiedade. Cada verificação é uma dose de estresse que você injeta em si mesma. Cada checagem é um lembrete para o seu cérebro de que você está em perigo, de que precisa monitorar, de que não pode relaxar. O detox não é para sempre, é para um dia, para você perceber quanto tempo e energia você gasta nesse monitoramento obsessivo e para redirecionar essa energia para algo que te constrói em vez de te destruir, para algo que te enche em vez de te esvazia. No sexto dia, você propõe uma conversa marcada, não uma discussão sobre a relação, não um ultimato. Uma conversa leve, um papo sobre como vocês estão, você escolhe um horário específico, propõe para ele com clareza. Quero conversar contigo, nada grave. Quintas, 20 horas funciona para você, e se ele topar, vocês conversam nesse horário. E se ele não topar, você não insiste. Você diz, tudo bem, quando funcionar para você, me avisa, e segue sua vida. Esse dia é sobre praticar a proposta clara e a consequência serena, sobre propor sem cobrar, sobre aceitar a resposta, seja ela qual for, sem drama, sobre mostrar que você quer, mas não precisa, que você convida, mas não implora. No sétimo dia, você faz revisão de vitórias. Senta em silêncio, talvez com um café, talvez de manhã cedo ou à noite, e olha para a semana que passou. O que você conseguiu fazer diferente? Quantas vezes você conseguiu esperar antes de responder? Quantas vezes você usou a tríade calma quando o pânico veio? Quantas vezes você sentiu ansiedade, mas escolheu não agir a partir dela? Você lista 3 pequenas vitórias. 3 momentos em que você se escolheu. Pode parecer pouco, mas não é. Cada vez que você escolheu não reagir no desespero, você fortaleceu um novo padrão e você escolhe um ajuste para a semana seguinte. Um gesto específico para continuar praticando. Porque mudança não acontece numa semana, mas começa em uma semana. E cada semana que você pratica, o padrão novo fica mais forte e o padrão velho fica mais fraco. Até que um dia você percebe que não sente mais o mesmo pânico, que o silêncio dele não manda mais em você. Agora deixa eu responder algumas objeções que talvez estejam na sua mente, porque eu sei que isso não é simples. Sei que dá medo, sei que tem perguntas legítimas. E se ele sumir de vez? Essa é a pergunta que dá mais medo. E a resposta honesta é: pode acontecer. Se você colocar limites e ele não gostar, ele pode sumir. Se você parar de estar sempre disponível, ele pode buscar alguém que esteja. E isso dói. Dói muito. Mas deixa eu te perguntar com toda honestidade, você quer alguém que só fica porque você está sempre disponível? Você quer alguém que só te quer quando você não tem condições? Você quer um relacionamento que só funciona se você abrir mão de você mesma? Se ele sumir porque você pediu o mínimo de respeito e previsibilidade, ele está te fazendo um favor, está mostrando que não era para ser, que o custo de tê-lo era perder você mesma. E esse custo é alto demais. É melhor ficar sozinha com dignidade do que acompanhada de migalhas. Vou parecer fria? Existe diferença entre frieza e dignidade. Frieza é indiferença real. É não se importar de verdade. É não sentir nada. Dignidade é se importar muito, mas não deixar o medo ditar suas ações. É sentir tudo e ainda assim escolher como agir. Quando você espera para responder, não é porque você não se importa. É porque você está se regulando antes de agir. Quando você estabelece limites, não é porque você não quer ele por perto, é porque você quer ele por perto de um jeito sustentável, de um jeito que não te destrua. As pessoas confundem desespero com amor. Acham que quanto mais você corre atrás, mais você demonstra que ama. Mas desespero não é amor, é medo, é insegurança, é carência travestida de dedicação. E relacionamentos construídos em cima de medo não duram, não são saudáveis, não te fazem feliz. Relacionamentos construídos em cima de respeito mútuo, sim. E se eu estiver esperando há anos? Se você está há anos numa relação onde ele te ignora, onde você aceita migalhas, onde o padrão é esse que eu descrevi, a mudança vai ser mais difícil, vai exigir mais de você. O que vai acontecer é que quando você começar a agir diferente, ele vai estranhar, vai perguntar o que aconteceu. Pode reagir mal no começo, porque está acostumado com a dinâmica antiga, com você que estava sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre aceitando qualquer coisa. Você vai precisar de mais consistência, de mais paciência, de mais firmeza e de uma conversa honesta em algum momento, usando o roteiro de 4 passos. Eu tenho tolerado coisas que me machucam.
A forma como a gente se comunica me deixa ansiosa e insegura. Não vou mais aceitar isso. Não porque eu não te amo, mas porque eu me amo também. Para a gente continuar, precisa ser diferente. Se ele quiser mudar junto, vocês trabalham juntos. Constroem algo novo. Se ele não quiser, você tem uma decisão difícil para tomar. Mas pelo menos é uma decisão. Não mais uma prisão disfarçada de relacionamento. E se eu recair? Você vai recair. Isso é garantido. Não é possibilidade, é certeza. Vai ter um dia que você vai mandar aquela mensagem desesperada. Vai ter uma noite que você vai ficar olhando o celular de hora em hora. Vai ter um momento que você vai esquecer tudo que aprendeu e agir do jeito antigo. Vai ter uma semana em que o pânico vai parecer mais forte do que você e tudo bem. Mudança não é linha reta, é espiral. Você avança, depois escorrega, depois avança mais longe. O importante não é nunca errar, é perceber quando errou e recomeçar sem se destruir de culpa. A frase que ajuda é: isso não foi meu melhor, deixa eu tentar de novo. Sem drama, sem autopunição, sem espiral de vergonha que dura dias. Só reconhecer e recomeçar, quantas vezes forem necessárias, até o padrão novo virar mais forte que o antigo. E se for abuso? Se o que você está vivendo vai além de comunicação ruim, se ele te humilha ativamente, se ele te xinga, se ele ameaça, se ele controla a sua vida de formas que te assustam, se você tem medo dele de verdade, não medo de perdê-lo, medo dele. Então não é um problema de comunicação assertiva, é um problema de segurança. E as ferramentas que eu dei não vão resolver. Você precisa de ajuda especializada, de uma rede de apoio, talvez de um plano de saída. Se você sente que é abuso, procure um profissional. O Centro de Valorização da Vida atende pelo 188. Existem delegacias da mulher, existem grupos de apoio, existem psicólogos especializados. Você não precisa passar por isso sozinha. E você não precisa aceitar tratamento que te desumaniza. Amor não destrói. Amor constrói. Se está destruindo você, não é amor. É prisão com outro nome. Deixa eu te contar de uma mulher que eu vou chamar de Cristina. Cristina tinha 47 anos e estava há 3 anos num relacionamento com um homem que ela chamava de complicado. Quando estava bom, era muito bom. Ele era carinhoso, presente, fazia ela se sentir especial. Mas ele sumia sem explicação. Às vezes por dias. Ela mandava mensagem e ele respondia quando queria. Ela ligava e ele não atendia. E quando finalmente aparecia, era como se nada tivesse acontecido. Ela vivia numa montanha-russa emocional permanente. Os dias em que ele estava presente eram incríveis. Os dias em que ele sumia era inferno. E ela não sabia mais quem ela era fora dessa ansiedade constante. Sua vida girava ao redor do celular. Sua paz dependia de uma notificação. Cristina tentou de tudo. Conversou centenas de vezes. Chorou, cobrou, ameaçou terminar. Terminou de verdade 2 vezes. Mas sempre voltava, porque quando ele vinha à busca lá, vinha com tanta intensidade, tanta presença, tanta promessa de mudança, que ela esquecia todo o resto. E o ciclo recomeçava. Bom por algumas semanas. Depois os sumiços voltavam, até que um dia ela percebeu que não aguenta mais viver assim. Não porque não amava ele, porque estava se perdendo, estava ficando uma pessoa que ela não reconhecia. Ansiosa o tempo todo, checando o celular compulsivamente, incapaz de se concentrar no trabalho, incapaz de estar presente com amigas, incapaz de dormir direito. E ela decidiu que, independente do que acontecesse com ele, ela precisava se encontrar de novo. Cristina começou devagar, com gestos pequenos que eu te ensinei. Parou de responder na hora. Quando ele mandava mensagem depois de dias sumido, ela esperava pelo menos algumas horas. Não por joguinho, não para dar troco, porque estava ocupada vivendo sua vida. Retomou hobbies que tinha abandonado, encontrou amigas que não via há meses, começou terapia. Quando ele propunha encontro em cima da hora, ela dizia: hoje não dá, que tal sábado às 19? E se ele não podia sábado, ela não corria para encaixar em qualquer brecha da agenda dele. Ela disse: tudo bem, me avisa quando sua agenda abrir. E seguiu com seus planos. E ela foi fazendo isso, semana após semana, mês após mês. Com recaídas, sim, com dias difíceis, sim, mas com direção. Ele estranhou no começo, perguntou se ela estava diferente, se tinha conhecido alguém, se estava brava.
Ela disse a verdade, eu tô me cuidando mais. Eu preciso de mais previsibilidade para ficar bem. Não consigo mais viver na montanha-russa. Ele não gostou muito. Disse que ela estava sendo fria. Ficou mais distante por um tempo. E ela sofreu com isso. Chorou algumas noites, se perguntou se tinha feito a coisa certa, se devia voltar atrás, aceitar as migalhas, pelo menos ter ele por perto de alguma forma, mas não voltou atrás. Manteve o limite, manteve a consequência, cuidou da própria vida. E uma coisa interessante aconteceu ao longo dos meses. Quando ele percebeu que ela não ia mais correr atrás, que ela tinha vida própria, que ela não estava mais disponível 24 horas por dia para qualquer migalha de atenção, ele começou a aparecer mais. Começou a propor encontros com antecedência. Começou a responder mais rápido. Começou a ligar de vez em quando só para ouvir a voz dela. Não porque ele virou príncipe encantado. Não porque ele mudou completamente, mas porque a dinâmica mudou. Ela não estava mais no papel de quem implora. Estava no papel de quem escolhe. E escolher é atraente. Implorar não é. A relação deles ainda tem desafios. Cristina não está em conto de fadas. Mas ela não vive mais em pânico. Ela tem acordos, tem limites, tem consequências que ela cumpre. E principalmente, ela tem a si mesma de volta. E agora a mensagem que eu guardei para o final. A chave mestra que eu semeei ao longo de todo o vídeo e que agora posso te entregar completa. Você não precisa cortar contato, precisa definir ritmo. A ausência com acordo vale mais do que presença com migalhas. Respeito começa no jeito como você se trata quando ele some. Quando você sai do pânico, escolhe o ritmo e sustenta a consequência, o silêncio dele não manda mais em você. O que te faz valiosa não é quem responde, é como você se escolhe enquanto espera. Ou decide não esperar. Você não precisa de alguém que te responda sempre. Você precisa saber que respondendo ou não, você está inteira. Que seu valor não depende de notificação. Que sua paz não está refém de mensagem de ninguém. Que você pode amar alguém e ainda assim ter condições. Porque condição não é falta de amor. Condição é presença de dignidade, de alma para alma. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por confiar em mim com algo tão íntimo, tão difícil de admitir. Obrigada por estar buscando uma forma diferente de se relacionar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o pânico é real. Eu sei que a vontade de mandar mais uma mensagem é quase irresistível às vezes. Mas você está aqui. Você assistiu até o fim. Você está querendo mudar. E isso já é muito. Agora eu te peço uma coisa antes de ir. Escolhe um gesto. Um só. Pode ser fazer a tríade calma 3 vezes hoje. Pode ser esperar 5 minutos antes de responder a próxima mensagem. Pode ser guardar o celular por 1 hora sem olhar. Pode ser só repetir a âncora, quem controla o ritmo muda o rumo, toda vez que o pânico bater. Um gesto, pequeno, concreto, praticável, porque é no gesto pequeno que a mudança começa. E você merece essa mudança. Você merece paz em vez de pânico, clareza em vez de confusão, dignidade em vez de desespero. E quando você começar a se tratar assim, tudo muda, inclusive como ele te trata, ou como você percebe que merece mais do que ele pode dar. Até a próxima.